Aqui só para vocês terem uma noção melhor, né? Eu vou aumentar a imagem aí para vocês. Essa imagem, né, da Unesp. Vejam que a pirâmide de evolução ela é bem mais ampla. Não vou me ater muito nisso, mas só para reforçar o que eu havia falado, que a evolução humana não foi tão simples e tão curta. Então, as diferenças físicas que nós temos hoje, e depois aconselho vocês a assistir uma outra videoaula aqui do canal sobre o racismo científico, ok? As diferenças físicas que nós temos hoje, elas são parte dessas adaptações. Os povos que a gente falaria, por exemplo, indígenas, né, na nossa América, tinham características específicas, né, do tom de pele e tudo mais, assim como os povos da África, assim como os povos da Europa, que estão ligadas à questão da incidência de sol, ao tipo da alimentação, né? E isso acaba influenciando também na altura e tal, né? Os povos indígenas aqui eram extremamente saudáveis, fortes, né? Porque caminhavam muito, nadavam, comiam carne de caça, entre outras coisas. Então, como vocês veem no topo da imagem, né? Essas adaptações do cabelo, da pele, dos olhos, né? A altura e tal, tudo faz parte dessa adaptação que o ser humano, quando está há muitos anos, muitos séculos e talvez milênios naquele território, tornando aquele grupo com características mais semelhantes. Aí dando sequência no rap aí da pré-história, né, ainda na nossa primeira estrofe, né? Já ressaltei para vocês as palavras-chave aí para você do ensino médio, ensino fundamental. Grupos nômades, pescadores, caçadores e coletores. No período paleolítico, a vida não tinha uma grande expectativa, né? Mais ou menos em uns 30, 35 anos. Eles se organizavam em grupos de mais ou menos 20, 30, 40 indivíduos, não muito mais que isso. O trabalho era dividido por sexo e por idade, ou seja, não era por importância social. Era literalmente pela necessidade, né? E pelo aquilo que era natural. Então as mulheres, por gerar os filhos, elas acabavam também cuidando dessas crianças. E ao mesmo tempo, como os homens saíam para caçar, elas acabavam observando melhor o ambiente em que aguardavam, né, eles retornar para a caça e observavam as sementes, as raízes e tal, e acabavam coletando também esses frutos, sementes e raízes. Os homens, pela força física maior, acabavam se envolvendo mais com a caça e com a guerra, né? Proteger, vamos dizer, o grupo de um ataque, de um animal ou algo do tipo. Beleza? Então, por que eles eram nômades, gente? Esse é o ponto mais chave, né? Porque o ser humano não produzia o próprio alimento. Por isso ele tinha que o tempo todo caçar, por isso ele tinha o tempo todo coletar raízes, sementes e frutos. Ok? Então, dependendo da estação do ano, os animais migram, as raízes e os frutos também vão ter ou não essa disponibilidade. O ser humano, então, basicamente, o dia a dia desse ser humano girava em torno da sobrevivência e da busca de alimentos. Então, os abrigos, eles eram improvisados. Aquela ideia que nós temos de homens da caverna, o ser humano dormir nas cavernas, sim, mas não tem uma caverna em toda a esquina, gente. Beleza? Então, muitas vezes eles faziam abrigos improvisados, com galhos, ossos, folhas, peles de animais, né? Fazer uma barraquinha legal, junto com uns pedaços de filme, joga a pele do bicho ali, ó que barraca legal, né? Mas que podiam ficar de abrigo por uma noite ou por alguns dias e quando precisassem se movimentar em busca de novo alimento, pudessem desmontar facilmente, né? Ou simplesmente deixar ali, ok? Foi ainda no período, então, paleolítico que a gente vê os primeiros registros de uma religiosidade, que a gente vê os primeiros registros, né, artísticos do ser humano a partir dessas próprias ferramentas e também das pinturas rupestres, né, que hoje se entende, né, a arqueologia, a antropologia, a história compreende que talvez tivesse uma questão mágica, né, e a pintura rupestre talvez tinha essa questão mágica de preparação para caça, entre outras coisas. Então não é só narrar o seu cotidiano, talvez fosse um ritual, né? Uma forma de comunicação, pode ser também, mas eis aí uma fonte visual, iconográfica, que registra a passagem, a vida do ser humano e que serve para a história, para compreender esse período. Aqui uma animação rapidinha, depois vocês podem conferir também essa animação aqui no canal, mostrando mais ou menos esse período, beleza?
Pessoal, e aí eu aconselho, né, você que está assistindo essa aula, você professor, você aluno, que escute o rap da pré-história e observe a brincadeira que eu fiz também ali na animação da evolução dos palitídeos, desses meus personagens aqui, né, os palitossapiens, que mostra essa diferença. A animação ela tem 1 minutinho, ela está de acordo com a música, ela está de acordo com essa aula, né, e ela vai mostrando essa caça, pesca, coleta, né, de frutos e o período paleolítico para o neolítico e a idade dos metais. Mas beleza? Então, sobre o período paleolítico é isso aí. Vamos ao período neolítico. Neolítico, o segundo período, se liga na rima, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Há mais ou menos 12 mil anos ao surgimento da escrita, por intensas transformações da humanidade.